A paz do Senhor Jesus Cristo, boa noite. Voltamos com a nossa aula todas as segunda-feiras e terças-feiras às 19h30. Nós estamos com as nossas aulas, os nossos estudos. Nós estamos falando sobre o líder e os conflitos. Começamos ontem. Hoje estaremos terminando e dando início, se possível até terminando, a personalidade do líder. Amém? Então vamos orar para começarmos, iniciarmos a nossa aula de hoje. Amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te louvar, ó Deus, porque estamos aqui para dar sequência a esse estudo, ó Deus, que o Senhor colocou em nossos corações para passar para o teu povo, Deus. Que o Senhor venha estar, ó Deus, nos brindando, ó Deus, de toda essa gloriosa pandemia, ó Deus, que o Senhor venha estar nos guardando, ó Deus, nos cobrindo com o teu sangue carmesim, ó Deus, a cada Amém, dia. Jesus. Ó Deus, queremos também estender a nossa oração, ó Deus, para a Cristiane. Cristiane, ó Deus, é a nossa sobrinha amada, que vai passar por uma cirurgia. A Rosemary, nossa sobrinha, pediu para gente estar orando por ela, então, Senhor, estenda as tuas mãos para a Cristiane. Ó Deus, cuida dela, ó Deus, entra com o recurso necessário, entra com toda a situação, ó Deus, que tudo seja bem sucedido. Use os médicos, os medicamentos, os instrumentos, ó Deus, que seja tudo para glorificar o teu santo nome. Oramos assim, ó Deus, te agradecemos, cantando já o hino da vitória e dizendo que o Senhor é Deus. Muito obrigado. Amém, Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado, glorificado, engrandecido é o nome do Senhor. Vamos ouvir um louvor para iniciarmos a aula de hoje. Aleluia, glória a Deus. Vira um pouquinho só esse ventilador, porque eu estou morrendo de calor. Cuidado com a minha perna. Um pouquinho, peraí. Não, chega assim, né? Vira assim. Vira assim. Espera aí. Vira mais pra lá um pouquinho. Mais, filho, mais. Espera aí. Aleluia. Glória a Deus. Assim. Oh, Deus. Oh, Senhor Jesus. Vamos ser líderes que sonham os sonhos de Deus. Porque Deus ainda realiza sonhos. Sonhe, volte a sonhar. Sonhe os sonhos de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Amém, Jesus! Deus ainda realiza sonhos. Oh, glória a Deus, aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Deus poderoso, Deus maravilhoso. Volte a sonhar. Seja um líder de visão. Tenha uma visão ampla do que Deus tem na tua vida. Volte a sonhar. Deus ainda realiza sonhos. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus ainda realiza sonhos. Ontem nós paramos na parte que diz como resolver conflitos.
E o primeiro tópico, aliás, o último tópico, né? Primeiro desse capítulo e o último do dia de ontem, foi: tome a iniciativa. Então, nós falamos que nós precisamos tomar iniciativas para resolvermos conflitos. Não adianta você fugir do conflito, porque ele vai continuar. Mas você precisa tomar a iniciativa de dar um basta no conflito, não transferindo culpa ou transferindo o problema para outra pessoa, mas você assumindo a realidade do seu problema e falando a respeito, dialogando, resolvendo, chegando a um denominador comum. Então nós, líderes, necessitamos de resolver os conflitos que se apresentam na nossa vida. Se você não tomar a iniciativa, o pecado do seu irmão chegará a ser o seu próprio pecado, não é? Nós vemos isso lá no livro de Levítico, capítulo de número 19, versículo de número 17. Vamos ver o que diz a palavra de Deus em Levítico 19, 17. Não odiarás a teu irmão no teu coração, não deixarás de repreender o teu próximo, e por causa dele não sofrerás pecado. Então, nós não podemos odiar as pessoas. Também fala que a falta de resgatadores, ou seja, daqueles que mediam os conflitos, daqueles que entra com a mediação no conflito, com o arrependimento, com o perdão, com a liberação da causa, não é? Com a unidade, o reencontro, a reaproximação das pessoas, né? Então, na falta de um resgatador, nós mesmos fazemos esse trabalho. E nós precisamos, nos dias de hoje, termos resgatadores, sabe? Precisamos, falta muito resgatador nos dias de hoje. Vamos ver Levítico 25, 25. Quando teu irmão empobrecer e vender alguma parte da sua possessão, então virá o seu resgatador, seu parente, e resgatará o que vendeu seu irmão. Ou seja, resgatar no sentido de trazer de volta, não é? Aí está falando na questão de coisas materiais, mas nós também estamos falando de conflito. E que mais conflito do que acontece nas coisas materiais? Não é mesmo? Quantos conflitos acontecem? Então nós precisamos mudar essa visão de conflito dentro da igreja, conflito na família, aprender a nos expressarmos de uma forma a qual nós não vamos causar dano ao interlocutor, a pessoa que está do nosso lado, aquele ouvinte, entendeu? Nós temos que saber dirigir a palavra certa na hora certa e no momento certo. A segunda etapa diz: examine a sua própria vida. Como está a sua vida? Às vezes nós julgamos muito o nosso próximo, falamos do próximo, julgamos o próximo, criticamos o próximo. Mas como está a nossa vida? Não é? Será que nós temos perdoado o nosso irmão? Será que nós temos dado o desconto pelas coisas que porventura ele esteja passando? Nós não devemos nos precipitar com julgamentos sem base. E às vezes nós julgamos pelo que olhamos. Às vezes não temos nenhuma base, mas vimos alguma coisa e já estamos julgando, criticando e condenando. Vamos ver o que diz a palavra de Deus em Mateus, capítulo 7, versículo de 1 a 5. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido vos tornarão a medir. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão:
deixa-me tirar o argueiro do teu olho, e eis uma trava no teu olho. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Porque é muito fácil você ver o defeito da outra pessoa, mas o mais difícil é você olhar para dentro de você mesmo e encontrar e dar conta dos seus próprios defeitos. Então é necessário que a gente primeiro corrija a nós mesmos, ou a gente aceite a correção, porque uma das coisas que acontece é quando a pessoa vem nos corrigir e aí a gente diz, só sabe me corrigir, só sabe falar comigo assim, só sabe me chamar a atenção. Mas se é uma coisa frequente, então peraí, alguma coisa está errada. Eu tenho que olhar para dentro de mim mesmo e examinar a mim mesmo, ou seja, tirar a trave do meu olho, porque às vezes nós não queremos aceitar os nossos erros. Muitas das vezes nós não queremos aceitar os nossos defeitos, as nossas falhas. E o que acontece? Nós olhamos as falhas dos outros. Agora, quantas pessoas às vezes se calam, mas estão olhando as nossas falhas? E nós precisamos isso, olhar para dentro de nós, tirar o nosso argueiro. Amém? O terceiro, corrija com espírito de brandura e humildade. Quando você vai confrontar alguém, saiba como você vai até aquela pessoa, né? Procure a palavra certa, a palavra branda, né? Vá com humildade, não com altivez, mas vá com humildade. Converse, fale, mostre o quanto aquela pessoa está errada. Agora, se a pessoa não aceitar, é ela com Deus, né? Mas procure falar. Aí aqui diz assim, até a verdade deve ser dita com humildade. Não seja arrogante ao confrontar as pessoas. Gálatas, capítulo 6, versículo 1. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Então precisamos ter mansidão, porque às vezes a gente julga as pessoas e a gente cai no erro que aquela pessoa cometeu. E é muito comum isso acontecer, sabia? Às vezes a gente critica a pessoa, condena a pessoa, e quando a gente vê, nós estamos cometendo os mesmos erros que aquela pessoa cometeu, né? Isso é um problema muito sério. Saiba resolver o conflito particularmente. Sabe, isso é uma coisa muito séria. A gente deve conversar com as pessoas particularmente, chamar as pessoas, sabe, expor, você está fazendo isso de errado, muda a sua atitude. As pessoas, porque, sabe, irmãos, existem um grupo de pessoas que olham você, vê o teu erro, mas não critica e nem fala com você, mas vai comentar lá na frente, vai comentar com outro irmão, e isso é muito ruim, porque as pessoas na sua frente estão aplaudindo as suas atitudes, mas por trás estão lhe condenando. Então, não vamos expor os nossos irmãos à vergonha, não é? Vamos procurar falar particularmente. Mateus, capítulo 18, versículo 15, nos fala sobre isso. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Então, agora também é necessário que o irmão queira te ouvir, sabe? Porque tem muitas pessoas que não aceitam que estão errando ou que são erradas. Sempre se acham certas e corretas. Então, nós temos que aprender essa parte aí. Se não concordarem, chame uma testemunha comum aos dois, uma testemunha íntegra, imparcial. Hoje em dia, a coisa mais difícil que a gente tem é encontrar pessoas imparciais, ou seja, pessoas que nem são a favor de um,
nem são a favor de outro. É uma pessoa que ela está seguindo a palavra de Deus, o direcionamento, o que Jesus faria no meu lugar. Entendeu? Isso é muito importante. Então, é a necessidade da imparcialidade. É muito importante na solução dos conflitos a existência de um mediador. O mediador é um juiz, né? É uma pessoa de confiança que seja reconhecida espiritualmente pelas duas pessoas. Não, essa pessoa tem condição de estar presente porque ela nem vai ser a favor de um nem de outro. A palavra de Deus fala comigo e com você em Mateus, capítulo 18, versículo 16. Mas, se teu irmão não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. Então, nós precisamos estar sempre com alguém, um mediador, e estarmos juntos. Leve o papel da batalha espiritual a sério, queridos. A Bíblia, a palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, é contra principados e potestades. Nós nunca podemos esquecer isso, não é? Agora, muita gente não leva a sério a questão da batalha espiritual. Muita coisa acontece no reino de Deus, muita coisa acontece dentro da igreja, muita coisa acontece na questão da batalha espiritual, porque não vigiamos, porque não olhamos com os olhos espirituais, olhamos com os olhos carnais, sem contar que muitas vezes queremos trazer soluções carnais, o que é pior ainda. Então, nós temos que aprender a olhar com os olhos espirituais, os olhos que o Senhor nos deu, confrontar os seres espirituais antes de se encontrar com o irmão caído ou com quem você teve o conflito. Porque muitas das vezes, vou lá visitar, não, já fui 3, 4, 5, 6 vezes, não quer nada com o evangelho. Mas a palavra de Deus diz: pregai a tempo e fora de tempo. E a palavra de Deus diz que a gente tem que pregar porque o Senhor não lança ninguém fora. Mesmo aqueles que não querem nada com o Senhor, porque o Senhor veio para todos. Então nós temos que ter isso. O inimigo é especialista em colocar lenha na fogueira e quebrar os relacionamentos. Começa a botar uma lenha aqui, outra lenha ali. Quando você vê, você está com raiva do irmão, você está desacreditando do irmão, julgando o irmão, condenando o irmão, sabe? Achando que o irmão não é merecedor de uma visita, de um conselho, de ouvir. Porque você esquece que quem está por trás disso tudo é o inimigo. Então, a nossa luta não é contra a carne ou sangue. Não é contra principados e potestades. Todo mundo tem direito de errar e se redimir, gente. Nós temos que ver isso. O inimigo, ele é sujo e sutil. Nós precisamos ter muito cuidado quando a gente vai olhar para uma pessoa. O que nós vamos pensar dela? O que Jesus pensaria? Como é que Jesus agiria? Nós temos que pensar dessa forma. Mateus 18, 18 e Efésios 6, 10. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. E Efésios 6, 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então nós precisamos ser fortalecidos no Senhor. Precisamos interceder antes de irmos ao encontro. Precisamos orar, jejuar, ler a palavra, perguntar a Deus, pedir orientação ao Espírito Santo para que o Espírito Santo venha nos envolver, nos encher, nos capacitar
para o confronto, não é? Nós precisamos dessa intercessão, porque Deus, ele responde à oração de diversas maneiras. Nós precisamos crer que aquela oração que nós estamos fazendo, ela vai ser eficaz na hora do confronto, certo? Nós precisamos disso aí. Número 9, leve o perdão a sério. Rapaz, nos dias de hoje, muita gente não estão nem aí para o perdão. Pede perdão a Deus e volta a praticar o erro. Pede de novo perdão e volta a praticar. Pede outra vez perdão e volta a praticar. E aí, será que Deus vai ficar brincando? Vai aceitar as brincadeiras? Deus é sério, Deus é justo. Nós temos que ter vigilância, certo? Deus responde às orações de várias maneiras. Lembre, libere completamente o seu irmão, perdoando-o. Quando a gente perdoa alguém, a gente libera aquela pessoa, sabe? Aquela pessoa passa a ser livre da amargura que estava no nosso coração. E nós também somos livres. Vamos ver o que diz a palavra de Deus em Mateus 18, do 21 ao 35. É bem grandezinha. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Amém. Versículo 23. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele como que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida lhe fosse paga. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu conservo, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: Seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu conservo, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes, cada um a seu irmão as suas ofensas. Então, amados, olha o problema quando a gente não perdoa. Nós somos atormentados. Somos entregues nas mãos dos verdugos. Deus permite que isso aconteça. Nós não podemos ser como este servo, que ele soube pedir perdão, soube pedir para perdoar a dívida, mas na hora dele perdoar a dívida do outro, ele não quis perdoar, né? Então, é muito sério isso aí. A gente tem que perdoar aqueles, às vezes, tem pessoas, às vezes, que estão nos devendo dinheiro, sabe? E a gente está devendo a eles e a gente não se preocupa, mas quer que eles paguem a gente. Olha aí que situação terrível. Está na mesma situação desse aqui. Vamos passar o quê? Deixar isso tudo passar em branco? Não, vamos colocar tudo num ponto X, sabe? Perdoar, passar a mão, perdoar aquela dívida e não fazer outra. E não aceitar outra dívida. Mas não querer ser atormentados, não é mesmo?
10º, procure uma forma de fortalecer o caráter da outra pessoa. Porque muitas das vezes a gente esculhamba, critica, julga, né? Coloca sobre aquela pessoa um jugo de palavras terríveis, mas não somos capazes de levantar a moral das pessoas, de dizer: eu sei que você está num momento difícil, está me devendo, mas deixa isso para lá, vamos tocar em frente. Sabe por quê, querido? Quantas vezes Deus usa pessoas para passar a mão pela sua cabeça e dizer: deixa isso para lá, eu vou te abençoar. Você gosta de ser abençoado, mas você não gosta de abençoar. Então você precisa entender isso. Você gosta de ser perdoado, mas você não gosta de perdoar. Então nós temos que rever esses conceitos na nossa vida. Nós precisamos ter um coração perdoador. Amém? Então vamos ver o que diz aqui Lucas capítulo 11, do 24 ao 26. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso, e não o achando diz: tornarei para minha casa de onde saí. E chegando, acha a varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali. E o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Então, queridos, vamos fortalecer os nossos irmãos que estão caídos, que estão endividados, sabe? Porque eles, quando estão caídos e endividados, a tendência é sair da casa do Senhor, é se afastar do caminho do Senhor. E aí, quando eles se afastam, eles estão com a casa limpa. Aí o inimigo vai vir com mais 7. Amém, irmão? Prestou atenção? E nós temos culpa nisso aí. Nós temos culpa daqueles irmãos que se afastam por nossa causa. O mínimo que podemos fazer é orar para que os irmãos que saíram por nossa causa retornem para os caminhos do Senhor. E nós temos que incentivá-lo. Fulano, estou com saudade, venha para a igreja, volta. Vou aí te buscar, vamos juntos. Amém? Precisamos ter esse discernimento. Hebreus, capítulo 12, do 12 ao 17, que também fala a respeito do caráter. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. E ninguém seja fornicador ou profano, como Esaú, que por uma refeição vendeu seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Então, veja, temos que observar as escrituras. Olha o que a palavra de Deus fala conosco, né? Nós temos que estar atento à palavra de Deus. Não trocar, né, tudo aquilo que Deus nos dá por um prato de lentilha. Trocar nossa primogenitura de jeito nenhum. Temos que ter muito cuidado com tudo isso. A nossa conclusão é: não espere que os conflitos não aconteçam, porque eles sempre vão acontecer. Não espere que eles sejam resolvidos por si só. Deus deseja e pode usar a sua vida na solução de conflitos. Então, que a gente possa aprender a mediar conflito, a sermos mediadores de conflitos, não é? Deus, ele tem falado muito conosco a respeito da mediação de conflitos. Amém?
Nós agora vamos estar dando início à primeira parte da lição, da quarta lição, que fala sobre a personalidade do líder. Como é uma lição, não é muito longa, eu acho que dá para fazer tudo hoje, tá certo? Então, essa leitura está lá em 1 Timóteo, capítulo de número 3, versículo de 1 a 10. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, como terá cuidado da igreja de Deus? É verdade. Não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. É necessário também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o mistério da fé numa consciência pura. E também estes sejam primeiro provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Amém? Vamos ver o que diz 2 Timóteo, capítulo 2, 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então, procure apresentar-se aprovado. Nós estamos fazendo o estudo sobre liderança. Essa já é a quarta aula sobre liderança. Se você perdeu a primeira, a segunda, a terceira, vamos rever. Peça-nos que a gente envia. Muitos líderes têm tido grandes derrotas em seus ministérios devido à sua personalidade. Os problemas de personalidade têm causado constantemente sérias dificuldades na vida e nos relacionamentos das pessoas. Muitas vezes, alguém até possui uma unção especial em sua vida, mas devido a uma personalidade descontrolada, desestruturada, seu ministério é afetado. Neste estudo, queremos discutir um pouco sobre personalidade. Este é um assunto muito vasto e que tem sido abordado por muitos estudiosos. Não conseguiremos e nem seria possível esgotá-lo nesse estudo. Aqui daremos uma pequena introdução e recomendamos que depois façamos um estudo mais apurado, mais esmiuçado, não é? Sobre este tema. Definindo a diferença de termos. Para uma melhor compreensão do tema, precisamos fazer uma diferenciação dos termos comumente usados no nosso meio. Quando falamos de personalidade, temperamentos e caráter. O que é personalidade? Personalidade é um conjunto particular de atributos, qualidades, atitudes e comportamentos que caracterizam a individualidade de uma pessoa e por meio da qual, juntamente com seus atributos físicos, se reconhece uma pessoa como um indivíduo único. Veja, Deus nos fez indivíduos. Nós somos únicos. Você tem 5 dedos na sua mão, nenhum é igual.
assim somos nós. Pertencemos ao mesmo corpo, o corpo de Cristo, mas não somos iguais. Cada um tem a sua personalidade, cada um é um indivíduo. Amém? O que é temperamento? Temperamento, com base na teoria dos 4 humores do ser humano. Quais são as 4 teorias? Sangue, bilis amarela, bilis negra e fleuma, né? Então, baseado nesses 4 humores, desenvolvida por Hipócrates, delineou-se uma hipótese sobre 4 tipos de temperamento correspondente aos 4 humores. O tipo sanguíneo, que tem excesso de sangue, implicava em ser vigoroso e atlético. O tipo colérico, com excesso de bilis amarelo, é aquele que se aborrece com facilidade. O tipo melancólico, com excesso de bilis negra, em geral é aquela pessoa que se sente deprimida ou triste. O tipo fleumático, com excesso de fleuma, é aquela pessoa que sente-se cronicamente cansado ou fraco. Está sempre fraco, sempre doente, sempre cansado, sempre indisposto. Então, são os 4 tipos de temperamento. Voltando: sanguíneo, colérico, melancólico, fleumático. Certo? Depois nós vamos estudar, que é muito importante, muito boa o estudo sobre os temperamentos. Você sabe qual é o seu temperamento? Eu sei qual é o meu. Precisamos saber qual é o nosso temperamento. Logo assim que eu me converti, com pouco tempo de convertida, eu li um livro que eu aconselho a todo cristão ler, que é Temperamentos Transformados pelo Espírito Santo. Esse livro é ótimo, porque a gente aprende quais são as nossas fraquezas, não é? Qual é o nosso temperamento e como se deixar ser controlado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Vamos a caráter. O que é caráter? Caráter são características base de personalidade de um indivíduo e especialmente é relacionada com os valores e as atitudes morais da pessoa. O caráter, ele vem demonstrando a moral da pessoa, o jeito da pessoa se comportar, o jeito da pessoa ser, o jeito da pessoa pensar, o jeito da pessoa tomar decisão, o jeito da pessoa tomar atitudes, né? Então, isso tudo faz parte do caráter de uma pessoa, certo? Características distintivas da personalidade de um líder. Posto que a personalidade é um conjunto de características, qualidades, atributos e comportamentos que definem a individualidade, destacam-se algumas características que devem contribuir para a personalidade de um líder. Sem dúvida, existem outras características, mas essas são bem importantes. Primeiro, o líder deve ser um entusiasta. O líder deve ter entusiasmo. Ele deve ser uma pessoa totalmente entusiasmada. Nenhum líder pessimista jamais foi ou será um grande líder. O líder, ele não pode nunca ficar achando que é fraco, fracassado, que as coisas são impossíveis ou difíceis. O líder tem que acreditar. Tudo é possível que crê. Vamos fazer, sabe? Claro que ele tem que ser racional, mas ele tem que ser, sabe, entusiasmado. Então, vamos lá. O líder, em toda oportunidade, o pessimista, ele vê sempre dificuldade. Em contrapartida, o otimista vê sempre uma oportunidade de vitória em meio às dificuldades.
ele está sempre vendo oportunidade de vencer, oportunidade de crescer, oportunidade de aprender, oportunidade de galgar algum espaço, alguma coisa, sabe? Então o otimista, ele é sempre aquela pessoa para frente, aquela pessoa que te motiva, que te incentiva, que te coloca para cima, que você fica com vontade de quero mais. O outro aspecto da personalidade é a integridade. O líder tem que ser digno de confiança, sabe, naqueles que o seguem. É um homem ou uma mulher de palavra. O líder tem que ter palavra. Eu falei que ia fazer e vou fazer, sabe? Agora, se não pode fazer, reúna e fale. Olha, até agora eu lutei, corri, mas não deu, vamos tentar na próxima, vamos deixar lá na frente, mas tem que fazer acontecer, sabe? Porque as pessoas precisam acreditar na sua força de liderança. O líder precisa ser disciplinado. O homem que tem qualidade de líder trabalhará enquanto outros gastam mal o seu tempo. O líder estudará enquanto outros dormem e orará enquanto outros estão jogando, brincando, estão no Facebook, WhatsApp, Instagram, sabe? Estão aí nos joguinhos do celular. O líder está ali estudando, orando, pesquisando, querendo mais, querendo ensinar, querendo levar o pessoal para frente. O importante é que as pessoas também queiram, porque tem muito líder que se esforça, mas as pessoas não querem dar continuidade àquilo que o líder está ensinando. O outro tópico, segurança. Se o líder não confia em si mesmo, ninguém acreditará nele. Então o líder tem que confiar nele mesmo, sabe? Outra coisa, decisão. Todo líder tem que ser decidido. A indecisão em momentos de emergência destrói a capacidade do líder liderar. O líder tem que ter pulso forte. Ele não tem que ser nenhum autoritarista. Não é dessa forma. Ele não tem que ser o terror, sabe? Ele não tem. Mas ele tem que ter pulso forte. Ele tem que saber decidir e saber levar as pessoas a obedecê-lo. A outra coisa importante no líder é a coragem. A coragem é a capacidade para permanecer no perigo 5 minutos ou mais. A coragem é algo muito importante na personalidade do líder. Isso porque o contrário de coragem não é medo, mas sim covardia. E o líder não pode ser covarde. O líder tem que assumir o que ele faz de certo e o que ele faz de errado também. Tem que ter coragem. O líder não pode ser covarde. A outra característica é a lealdade. Expressa-se por meio de constância, de resolução e de fidelidade. O líder tem que ser fiel aos seus liderados. Sabe? O líder ele tem que ser constante junto com seus liderados. Ele tem que saber ser leal, ser fiel. A outra característica é a generosidade. Esta é demonstrada pelo líder que pode se esquecer de suas próprias necessidades. Tudo para ajudar o interesse dos outros. Muitas das vezes, o líder tem que deixar o seu momento, a sua necessidade, a sua liberdade para poder correr em direção do outro, para socorrer, para ouvir, para aconselhar, para estar junto, sabe? A palavra de Deus diz assim, que morra eu para que Cristo viva em mim.
Nós precisamos morrer a cada dia e deixar Cristo viver em nós, para nós podermos viver a vida daqueles que foram separados por Cristo para ser membros da nossa igreja. Amém? Outra característica é o desejo de realização. O líder está sempre buscando em Deus novas estratégias, alçando novos voos e sonhando novos sonhos. O líder é alguém que tem sede de realização. O líder ama realizar coisas que venham beneficiar os membros da sua igreja, coisas que venham trazer crescimento para os irmãos da igreja, coisas que venham edificar a vida das pessoas da igreja. Então o líder, ele se dá em prol das vidas dos irmãos da igreja. A 10ª característica é a autoridade. A excelência da liderança exige uma forte sensibilidade para usar a autoridade precisamente no momento certo, no momento oportuno. A autoridade é algo conquistado. A autoridade é algo conquistado e não imposto. Você não impõe autoridade, você conquista. E quando você chega com a autoridade, as pessoas te obedecem porque sabem quem é você. Isso é muito importante. Não é uma conquista à força, mas uma conquista do seu exemplo. A autoridade do líder está em seu exemplo, nas suas atitudes e na sua vida pessoal, na sua vida conjugal, na sua vida financeira, na sua vida emocional, na sua vida perante os seus liderados. A 11ª é a criatividade. O pensamento criador e simplesmente a capacidade do líder pensar com originalidade, criar coisas que chamem a atenção dos seus liderados. A próxima característica é delegar. O líder permite que as pessoas que estão sob a sua direção funcionem responsavelmente em determinadas tarefas, ou seja, ele delega tarefas às pessoas. O líder não deve ter uma personalidade centralizadora, mas sim uma personalidade de delegar oportunidades. 13ª característica, resolução. Para ajudar a dirigir os demais, a pessoa tem que saber o que quer e como alcançá-lo. Se lhe é difícil tomar decisões, os discípulos perderão a confiança nele e começar a pôr em julgamento a sua capacidade. Quando o líder está seguro da vontade de Deus e sabe que seu curso de ação está correto, toma de imediato a decisão diante das circunstâncias. E isso é muito importante, saber decidir na hora certa, no momento certo, no local certo. E a decisão correta. As qualidades mencionadas acima e que caracterizam a personalidade do líder, por si só, não se sustentam. Elas precisam ser equilibradas. O líder necessita de uma personalidade sarada. Isso é equilibrado e racional. O líder não deve possuir exageros. Salomão declara que melhor é o longânimo do que o valente, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Está lá em Provérbios 16, 32. Então, nós terminamos as 2 lições hoje. Terminamos o líder e o conflito e começamos e terminamos a personalidade do líder.
Retornaremos às nossas aulas segunda-feira que vem. As nossas aulas é toda segunda-feira e terça-feira às 19h30. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus faça resplandecer sobre você a luz de Cristo Jesus. Vamos ouvir um louvor para terminar, em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus é grande, santo e tremendo. Aleluia. Louvado e glorificado é o nome do Senhor. Oh, glória! Oh, aleluia! Glória a Deus! Este lugar, todos querem te adorar, toma sua direção. Santos Espíritos dos passos preencher, reverência a tua voz vamos fazer. Podes reinar, Senhor Jesus, assim teu poder, teu povo sentirá. Que bom saber que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. Oh, glória, pecado das mãos, Senhor, dá de paz interior e razões para te louvar. Toda tristeza, incerteza e de sabor, glorifica o teu nome, meu Senhor. podes reinar. Senhor Jesus, assim o teu poder, teu povo sentirá. Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. Oh, glória! Reina, Senhor, neste lugar, Senhor. Ajuda-nos a aprender mais de Ti, Senhor. Ajuda-nos a crescer no conhecimento da Tua palavra. Visita cada irmão. Traz a paz. Oh, aleluia! Toda tristeza, incerteza e desamor, glorifica o Teu nome, meu Senhor. Podes reinar. Senhor Jesus, assim o Teu poder, Teu povo sentirá. Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. Glória a Deus, aleluia. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre você a luz de Cristo Jesus. Deus te abençoe. Eu sou a pastora Wanda, da Missão Betesda, em Brasília Teimosa, Recife. Deus te abençoe. Amém.